Graça e paz. Depois de um bom tempo estar aqui, cada final de semana é uma expectativa grande de estarmos na presença do Senhor e ver aquilo que Ele tem para nós. Hoje é uma noite muito especial, uma noite onde nós vamos nos assentar para participar da Santa Ceia. É um tempo de nós hoje resgatarmos a essência daquilo que nos faz estarmos aqui nesta noite. Não estamos aqui porque não tivemos uma outra opção. Não estamos aqui porque alguém simplesmente nos convidou. Não estamos aqui para preencher a nossa agenda do domingo à noite. Mas nós estamos aqui nesta noite, especialmente nesta noite, para celebrar, para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A ceia é um memorial. E você vai encontrar isso em 1 Coríntios 11 e 26, coloque para mim isto. Diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a palavra de Deus nos orienta que sempre que estivermos na expectativa de comer o pão que representa o corpo de Cristo, na expectativa de tomarmos o suco de uva que representa o sangue de Jesus, neste momento de expectativa, nós devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Primeiro, todos nós sabemos que Jesus Cristo se fez homem, se fez carne, veio e habitou dentre nós até os 33 anos e morreu morte de cruz. E a palavra de Deus, o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele já dizia que o Messias viria. Isso você vai poder acompanhar na tua Bíblia, em Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Quando Jesus veio à terra, Ele não veio simplesmente para que as pessoas o conhecessem. Ele não veio para se tornar uma pessoa famosa. Ele não veio apenas para se tornar o maior líder que a história já conheceu. Ele veio, Ele viveu como homem, Ele habitou no meio de homens, Ele nasceu do ventre de uma mulher, Ele viveu como um menino, embora a palavra de Deus diga que Ele viveu como homem, mas Ele nunca pecou como homem, porque Ele era o próprio Deus encarnado. Ele aceitou esta condição, vindo na terra como homem, sabendo que o futuro dele seria a cruz. Ele aceitou esta condição. Ele sabia que Ele sofreria no seu físico todas as nossas dores e levaria sobre aquela cruz todos os nossos pecados. Eu e você colocamos Jesus naquele lugar. O Pai colocou Jesus naquele lugar. E Ele aceitou ir para aquele lugar chamado cruz, por amor à minha vida e à sua vida. Você está aqui hoje porque o Pai te amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que você crendo, o aceitando, passando pelas águas do batismo, para que você crendo, você tenha direito à vida eterna. Hoje nós ouvimos tanto falar de morte. Hoje nós ouvimos tanto falar de pessoas que a medicina desengana. Hoje nós perdemos uma pessoa muito querida, uma amiga muito querida, vítima da Covid. Mas nesta noite eu quero te dizer, a morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e morreu para nos dar a vida eterna. E Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. É lindo quando nós paramos para pensar no plano de salvação. Se nós olharmos hoje simplesmente para a nossa vida terrena, se olharmos apenas para os noticiários, se apenas olharmos para a vida como ela tem sido, vamos nos desanimar, vamos ficar desanimados, frustrados, cansados. Mas nesta noite eu vim aqui para te dizer, existe uma esperança além da morte, e esta esperança é Jesus. Ele é a nossa esperança, esperança de vida eterna. A palavra de Deus diz que Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E diz também Isaías 53,
nos próximos versículos, que Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele foi castigado, Ele foi moído, Ele foi esmagado, Ele sofreu dores, Ele foi humilhado, Ele foi desprezado, Ele foi rejeitado por amor à minha vida e à sua vida, para que pudesse dizer que assim como Ele venceu, nós vamos vencer também, se Jesus Cristo for o Senhor das nossas vidas, se a palavra dEle estiver enraizada nos nossos corações. Ele venceu, e nós quantas vezes não suportamos o desprezo de alguém, quantas vezes não suportamos quando alguém nos olha de uma determinada maneira, quando alguém deixa de falar conosco, quando alguém se volta contra nós, quando alguém nos calunia. Jesus venceu tudo isso naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter vitória sobre todas estas ações. A palavra de Deus diz que Ele venceu, para que você pudesse ter a paz. Então, se algo rouba a tua paz, se algo rouba a tua alegria, se algo rouba o teu sono, se algo rouba a tua tranquilidade, alguma coisa está errada. E o Senhor nos convida diante da mesa deste memorial a refletir sobre o quanto a vida, a morte, a ressurreição de Jesus nos trouxeram garantias. Se você não tiver estas garantias na sua vida, como um princípio e uma convicção, aquele sacrifício de Jesus, ele é perdido para você. Jesus não morreu para que o nome dele fizesse parte da história. Jesus não morreu para que lá no túmulo tivesse apenas uma placa dizendo que ele não está lá, mas ele ressuscitou. Mas ele morreu para garantir a mim e a você paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele venceu uma das maiores guerras. Ele travou esta guerra, que foi a guerra contra a morte, para garantir a mim e a você a vida eterna. Lá fora dizem que não existe esperança. Lá fora podem dizer que o médico já desenganou. Lá fora podem dizer que a morte é o fim. Mas nós cremos na palavra de Deus que diz que Ele venceu a morte. Porque Ele venceu a morte, todo aquele que nele crê não passará pela morte, mas viverá e viverá uma vida eterna. Nós temos esperança. Fale para a pessoa que está do seu lado: existe uma esperança para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estávamos como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Antes de conhecer Jesus, nós estávamos perdidos, desgarrados, sem seguir a nenhuma palavra, cada um escolhendo o seu próprio caminho, cada um tomando as suas próprias decisões. Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus, e o Senhor passou a ser o nosso bom pastor, aquele pastor que o Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando Jesus começou a ser o nosso pastor, nós que estávamos desgarrados, longe do aprisco, longe do pastor, agora nos achegamos diante dele e somos guiados e dirigidos pela sua palavra. Ora, a palavra dele nos consola, ora, a palavra dele nos direciona, ora, a palavra dele nos corrige. E por que isso acontece? Porque aquele que ama corrige, aquele que ama exorta, aquele que ama ensina o caminho que a criança deve andar. Aquele que ama, quando vê a sua ovelha se desgarrando, vai lá e chama esta ovelha. E quando ela está machucada, ele passa do azeite. E quando ela está se debatendo de um lado para o outro, ele também passa do azeite, que é a unção do Espírito Santo, a unção através da palavra. Eu quero dizer para você, o bom pastor, ele tem a direção que você precisa. O bom pastor tem a palavra que você precisa. O bom pastor tem pastos verdejantes e tem águas cristalinas. O bom pastor prepara uma mesa perante os seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo. Nós temos um bom pastor.
E este bom pastor se chama Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é o bom pastor que deu a vida pela sua ovelha. A pergunta é: você é ovelha deste bom pastor? Se somos ovelhas deste bom pastor, nós temos que ter o cheiro dele. Se nós somos ovelhas deste bom pastor, nós temos que andar junto com as outras ovelhas. Se somos ovelhas do bom pastor, nós temos que obedecer a palavra dele. Porque se nós não fizermos desta maneira, nós vamos voltar pelo caminho onde nós estávamos, completamente desgarrados, desviados, procurando andar pelo seu próprio caminho. Todas as vezes que eu tento ser independente da palavra de Deus, todas as vezes que eu tento tomar as decisões sem buscar o auxílio ou a direção do Espírito Santo, eu estou permitindo que a minha natureza carnal me guie e me direcione. Hoje o pastor Daniel, no momento do batismo nas águas, ele dizia exatamente isso. Pelo fato de nós passarmos pelas águas, não garante que vamos continuar no caminho. Continuar seguindo a Jesus é uma escolha todos os dias. Talvez o Senhor tenha permitido que hoje nós estivéssemos louvando, estivéssemos participando do batismo através da vida dos nossos irmãos e irmãs, e agora ouvindo a palavra, e depois passando para a Santa Ceia, para que nós venhamos a olhar para a nossa vida e lembrar-se a motivação que um dia nos fez entrar num tanque batismal, de entregar a nossa vida a Jesus. Um dia que nós decidimos entregar a nossa vida, o passado, o presente e o futuro ao Senhor, se a mesma motivação continuar ardendo no nosso coração. Se hoje você pudesse entregar a sua vida a Jesus, você o faria, sabendo daquilo que você teria que se submeter, sabendo que a sua vontade não poderia mais prevalecer, mas a vontade dele? Ou você teria dúvidas em passar pelas águas do batismo? Se tua resposta for: pastora, eu não sei se eu me batizaria de novo, eu quero te dizer, aquela mesa que está sendo posta diante de nós é uma mesa de reconciliação. É uma mesa quando eu olhar para o pão e olhar para o vinho, quando eu olhar para o corpo e lembrar do sangue de Jesus, é o momento de eu me reposicionar. É o momento de eu me voltar para o Senhor e pedir para que o Senhor me tire dos maus caminhos, para que o Senhor me coloque de volta no caminho dele através da sua palavra. É noite de reposicionamento. É noite de nós reconhecermos quem nós somos em Cristo, mas também quem Cristo é nas nossas vidas. Isaías 53, 6 e 7 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E diz mais: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Significa que Jesus suportou tudo, simplesmente porque ele te ama. E a pergunta que eu te faço é: o quanto você está disposto a suportar de boca fechada, só por amor a Ele? É fácil ficarmos de boca fechada? Mulheres, não respondam, deixem os homens responderem. Não é fácil ficarmos de boca fechada, mas é mais do que ficar de boca fechada. É manter dentro do seu coração um coração quebrantado, contrito e compungido. Porque não adianta nada quando nós cerramos os lábios, mas no nosso coração há guerra. Não adianta nada quando fechamos a nossa boca, mas dentro do nosso coração não há paz e não há comunhão uns com os outros. Não adianta nada fecharmos a nossa boca se a nossa mente milita contra a palavra de Deus. Não adianta nada fecharmos a nossa boca se o nosso coração está endurecido, enrijecido, magoado e ferido. Jesus não abriu a sua boca. O que me chama a atenção nestes versículos é que por 2 vezes ele diz: mas não abriu a boca. E ele não abriu a boca significa, durante um bom tempo, ele viveu e sofreu tudo isso sem sequer reclamar, sem sequer murmurar,
sem praguejar, sem questionar. Ele simplesmente aceitou que esta era a vontade do Pai. E por obediência ao Pai, Ele aceitou a morte de cruz. Momento de nós sentarmos diante da mesa. É o momento da autoavaliação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir ou sem ter entendimento, compreensão, come ou bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando nós participamos todos os meses de um mesmo memorial, talvez durante muitos anos, eu participo deste memorial há 43 anos. Eu me batizei com 10. 41 anos, eu me batizei com 12. Posso cair na tendência de todos os meses vir e participar deste memorial, como qualquer outro memorial, como um lanche no McDonald's. Mas eu quero te dizer que este memorial, ele tem que ter sentido, ele tem que ter significado. Ele tem que colocar em você o encargo e o peso da responsabilidade que é a vida de ser cristão, que é a vida de Cristo que está em você. Quando você participar deste pão, é você se lembrar que não é um pão. Você está colocando a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo dentro de você como um ato de fé. Você não está tomando um suco de uva, tomando um cálice de vinho, ao contrário disso. Você está tomando posse de todas as bênçãos que o Senhor conquistou através do sangue dele vertido naquela cruz. Não é um pão, não é um suco de uva, mas é o próprio Cristo sendo introduzido em nós através deste memorial de uma forma simbólica. Porque no mundo espiritual, quando você entregou sua vida e convidou Jesus para que adentrasse e tomasse conta da sua vida, você já o fez espiritualmente. No mundo espiritual, Jesus já habita em você. Mas o Senhor hoje te convida a se assentar à mesa e comer do pão e tomar do cálice e examinar a si mesmo, para que você se lembre quem você é em Cristo Jesus e quem Jesus é na tua vida. Sabe por quê? Porque nós estamos aguardando um grande dia. E este dia vai chegar, está muito perto de acontecer. E nós estamos esperando e celebrando e nos lembrando até que este dia ocorra. E este dia, diz a palavra de Deus em Apocalipse 3, 11 e 13. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para celebrar a vida que há em Jesus, até que Ele volte. Porque a palavra de Deus diz que assim como Ele foi nos preparar lugar, Ele voltará para buscar-nos. Oh, aleluia! A morte não é um fim. Esta não é a vida que o Senhor chamou-nos para viver. O Senhor nos chamou para viver uma vida eterna, onde não haverá choro, onde não haverá morte, onde não haverá separação, onde não haverá doença. É para esta vida que nós estamos aqui vivendo todos os dias, lutando para guardar firme a convicção da nossa fé. Você tem que guardar firme essa convicção. Nada pode te desviar deste caminho que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele. É para isso que nós somos chamados pelo Senhor. Não fomos chamados para nada além disso. Nós estamos esperando, toda a natureza aguarda pela volta do Senhor. E diz também em Hebreus 9, 27 e 28, que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos.
e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quem aqui aguarda pela volta de Jesus, pode dizer: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Jesus vai voltar. Esta é a boa notícia. Nós vamos habitar com Ele na glória. Nós vamos andar nas ruas de ouro, de jaspe. Nós vamos poder ver Jesus face a face. Nós vamos ter tempo de conversar com o Pai. Não existe alegria maior do que saber aquilo que nos aguarda. O que te aguarda, meu amado e minha amada, não é nada além do que isto, e nada maior do que isto. E isso tem que ser motivo de alegria no teu coração, e não de tristeza e nem de medo. Nós temos que aguardar a volta de Jesus com uma tamanha expectativa, que nada do que as tristezas terrenas possam nos causar será maior do que a alegria de um dia ver Jesus face a face. A palavra de Deus diz que aqueles que morreram em Cristo serão os primeiros a ver Jesus. Portanto, o apóstolo Mateus nos deixa uma orientação: vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Viva hoje como se Jesus voltasse agora. Viva hoje como se Jesus voltasse agora. Porque se você viver assim, você não terá medo da morte. Você não terá medo, porque você sabe que você não vai ver a morte, mas você vai entrar na vida eterna com Cristo Jesus. Jesus, quando foi crucificado, haviam 2 homens, 2 malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. E um deles, ao ver Jesus naquela situação, em Lucas 23, 39 e 43, diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Talvez você esteja como este malfeitor e diga: se o Senhor é Deus, por que de tanta desgraça? Se o Senhor é Deus, por que isto me sobreveio? Se o Senhor é Deus, por que tantas notícias ruins? Para este, Jesus nem respondeu. O outro que estava do outro lado da cruz disse assim: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, no último minuto de sua vida, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, e que aquilo que ele ouviu um dia dizer, que existia um reino eterno, um reino justo, um reino de paz, um reino onde não era só comida e bebida. Este reino estaria sendo preparado, e que o Filho de Deus faria parte daquele reino. Ele então vai e fala com Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: olha, porque você creu, né? Em verdade eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos, o reino de Deus já chegou. A sua justiça já chegou. E nós temos que aprender a desfrutar deste reino aqui na terra, até que ele se consuma nos céus. E este reino é um reino de misericórdia, de justiça, um reino de paz. É um reino onde há paz, onde há alegria, um reino onde há suprimento,
um reino onde há todos os recursos que nós precisamos. Que você possa nesta noite em fé adentrar este reino, através deste memorial que você estará participando. E não se esqueça, para nós terminarmos esta palavra que está em Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, ou eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cubra com o seu sangue, que o Senhor continue nos fortalecendo em fé através da sua palavra, até o grande dia de podermos reencontrá-lo face a face. Que Deus abençoe.